Fala galera, sou o Mike Prado do Tô Com Fome e hoje eu vim falar da HQ Como Falar com Garotas em Festas, do britânico Neil Gaiman e dos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá. Essa HQ é a adaptação de um conto escrito por Neil Gaiman, que aqui no Brasil você consegue encontrá-lo no livro Coisas Frágeis, que é um livro de vários contos escritos por Gaiman. Eu, como a maioria dos fãs de histórias em quadrinhos, sou um grande fã de Neil Gaiman. Ele é o mestre por trás de Sandman, sem contar que ele construiu uma carreira fora dos quadrinhos muito forte e mostrou ser um verdadeiro escritor independente da mídia da onde ele está. Mas eu preciso ser honesto, quando eu li pela primeira vez Como Falar com Garotas em Festas, dentro do livro Coisas Frágeis de Neil Gaiman, eu não dei muita atenção. Um problema que eu tenho em um livro de contos é que quando eu leio vários contos em sequência, às vezes as histórias acabam ficando ofuscadas, porque são várias historinhas e eu acabo tendo a minha atenção dividida. Então quando eu li pela primeira vez, por mais que eu tenha gostado e achado a trama interessante, eu não consegui analisar toda a filosofia por trás da história através do conto. Mas mano, quando eu li a adaptação em quadrinhos de Fábio Moon e Gabriel Bá, minha cabeça explodiu. A obra é fidelíssima ao conto de Gaiman, porém o fato deles terem conseguido traduzir à perfeição o texto em arte deixou tudo muito mais claro na minha mente. E eu consegui compreender nuances do texto original que eu não havia entendido quando eu li pela primeira vez através do livro. Porém, quando eu li através dos quadrinhos, eu fiquei refletindo o dia inteiro. Ao contrário do que o título da história deixa transparecer, Como Falar com Garotas em Festas não é necessariamente a típica trama adolescente. A história mostra dois amigos que estão indo a uma festa. Um deles é o típico nerd tímido, que não tem coragem de chegar nas garotas, e o outro é mais descolado. Ele manja do palavreado, consegue falar com todo mundo, é descolado. Só que esses dois garotos acabam indo parar na festa errada, para a sorte deles, porque dentro dessa festa errada possui diversas garotas da mais diferentes etnias e da mais diferente beleza. Na cabeça dos dois, eles estavam indo simplesmente para pegar a mulher. O que eles não esperavam é o que essas mulheres seriam capazes de fazer internamente com eles. Vai ser muito difícil falar dessa HQ sem spoilers, então fiquem avisados, tá? A história, ela é vista através do ponto de vista do amigo nerd. Ele, que não tem uma boa autoestima, tenta conversar com as garotas, só que o papo é muito esquisito, porque elas começam a falar coisas sem sentido algum, e ele não consegue compreender o que raios elas estão falando. Na mente dele, tudo que ele quer é tentar dar um beijo na boca, tentar levar elas pro quarto, só que elas continuam falando coisas supostamente sem sentido. E é aí que a gente descobre que todas as mulheres daquela casa, na realidade, são alienígenas. Só que os garotos não percebem isso, apenas o leitor percebe isso. Eu interpretei que todas as mulheres desse local são contadoras de histórias, que essas histórias é a única herança que sobrou do mundo natal delas. Resumidamente, elas existem para compartilhar suas experiências. E uma grande sacada dessa história é que nós vemos uma trama através dos olhos de dois garotos que querem simplesmente ter uma aventura carnal, porém as mulheres em questão estão dispostas a doar muito mais do que isso. Ou seja, enquanto eles olham para os peitos delas, as mulheres da história, ou seja, as alienígenas da história, simplesmente querem compartilhar sua essência e seus sentimentos. E uma coisa que eu achei bem legal é como que elas o transformaram. Mesmo sem entender exatamente o que está acontecendo, o garoto, ele vai aos poucos embarcando no papo dessas mulheres. É aquilo, ele não entende quem elas são, ele não entende o que elas estão falando, mas ele começa a compreender que elas estão doando muito mais do que simplesmente atenção. Elas estão doando toda a sua vivência para ele. Eu vou fazer uma comparação que de início pode não ter nada a ver. Em diversos momentos, Como Falar com Garotas em Festas me lembrou, acreditem ou não, trechos de O Silmarillion, de J.R.R. Tolkien. Em Silmarillion é explicado
que a Terra-média nasceu de uma canção. Já essas mulheres explicaram que elas renasceram através de poemas, que toda a essência delas, memórias, histórias e angústias foram colocadas em poemas e que esses poemas foram guardados no centro de uma estrela até que eles saíram de lá e esses poemas renasceram na forma dessas mulheres. Eu achei isso tão poético quanto o fato da Terra-média ter nascido através de uma canção. Foi uma metáfora muito bem utilizada. E quando você tem em mente que todas essas mulheres são basicamente poemas que ganharam vida, você começa a entender a filosofia por trás de suas palavras. E tem um trecho em particular que eu achei muito bonito, que mostra vários homens dentro da casa dessas mulheres, ou seja, nesse momento da história não são só os dois garotos que estão lá, e todos eles estão ouvindo com muita atenção todas as histórias que essas mulheres /alienígenas estão contando a eles. E a narração diz: e o poema os colonizou. E é exatamente isso. Palavras, histórias são capazes de mudar a mente de uma pessoa. Afinal de contas, o que é uma colonização? É o fato de você impor a sua cultura. Tanto que o mundo inteiro é uma mistura de culturas. E essa frase, e o poema os colonizou, foi uma forma de dizer que todos os homens estavam hipnotizados pelas histórias e pelas vivências de todas as mulheres daquela casa. Então os dois protagonistas, que simplesmente foram uma festa para, resumidamente, pegar a mulher, acabaram saindo de lá conhecendo elas profundamente, seus medos, suas angústias, suas vidas, seus sentimentos. E isso foi demais para os dois, porque eles queriam superficial e acabaram recebendo algo profundo. E não deram conta. Essa é uma história que mostra a dificuldade que nós temos em nos relacionar de verdade com outro alguém. A dificuldade de nos despir emocionalmente perante o próximo e como isso nos afeta. E eu não havia compreendido a primeira vez que eu li o conto. Eu só fui realmente compreender essas intenções após ler os quadrinhos. E como eu disse, eu passei o dia inteiro refletindo sobre a trama. E sejamos todos honestos. Se abrir de verdade para alguém ou receber uma carga emocional de outra pessoa não é difícil? Nós não costumamos evitar tudo isso? Então eu de verdade achei essa história uma grande análise sobre relacionamentos. E recomendo que todo mundo do Tô Com Fome dê uma conferida. Eu a li em 40 minutos e a história é facinha de encontrar em qualquer livraria do país. E então, meus amiguitos, depois dessa análise emocional, vamos às nossas formalidades. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever e de comentar. Sou o Mike Prado do Tô Com Fome e a gente se vê na semana que vem.